Desta vez, Carlos, é o líder do PSB, deputado Tadeu Alencar, de Pernambuco. Deputado, muito boa noite. Eu queria que o senhor falasse para a gente, falasse para os telespectadores da TV Câmara, as pessoas que estão acompanhando essa eleição da mesa diretora no dia de hoje, as prioridades, né? O mandato começa hoje, há aí uma expectativa toda de novas votações e muita gente coloca a reforma da Previdência como a principal prioridade. Esta também é a prioridade segundo a bancada do PSB? Nós estamos atravessando um momento muito desafiador na vida brasileira. Certamente a economia será o tema talvez principal. Nós vimos de 2 anos de depressão econômica, um ano de baixo crescimento e, naturalmente, o Congresso Nacional, a política, tem que se encarregar de discutir como é que a gente ajuda a retomada do crescimento, a geração de empregos, porque não é brincadeira você ter 30 milhões de brasileiros sem emprego e 13 milhões que perderam seus empregos. De modo que eu acho que é uma obrigação de qualquer partido, e o PSB é um partido que tem 70 anos de história, é um partido que durante esse tempo sempre se ocupou de discutir a desigualdade no Brasil, que é abissal, e, consequentemente, a economia é um tema dos primeiros que a gente tem que, sobre ele, se debruçar. A reforma da Previdência, naturalmente, é um tema que a gente vai ter que enfrentar. Não dá para dizer eu sou contra a reforma da Previdência e querer, simplesmente com isso, deixar que as coisas continuem do jeito que estão. Agora, o modelo de reforma da Previdência é que diferencia de uma força política para outra. O governo Temer, por exemplo, tentou impor ao Brasil uma reforma da Previdência que foi rejeitada pela sociedade brasileira. Então é um tema de tal modo importante que ele precisa ser discutido com largueza, com profundidade, com a reflexão que olhe de forma ampla, que ouça a sociedade civil, mas também que enfrente uma realidade. Na hora que o brasileiro está vivendo mais, e é bom que viva mais, é óbvio que isso tem um impacto enorme na Previdência, como tem questões correlatas, as fraudes, os grandes devedores da Previdência. Não se pode querer discutir apenas para jogar sobre os ombros, por exemplo, dos servidores públicos ou dos mais pobres, como quis fazer o governo Temer. Certamente o PSB, ainda ontem, falava com o ex-governador Ricardo Coutinho, que é o atual presidente da Fundação João Mangabeira, e ele sabe que esse é um tema que ele precisa, enquanto fundação do PSB, patrocinar um debate com acadêmicos, com pensadores de todos os matizes ideológicos, de modo que a gente possa apresentar ao Brasil uma proposta sobre esse tema tão importante. O PSB, aqui dentro da Câmara, tem algum posicionamento fechado em relação ao governo Bolsonaro, que também é um governo que está iniciando agora, assim como esse mandato? Nós primeiro temos que reconhecer que tem um governo democraticamente eleito, então é preciso fazer esse reconhecimento. E depois, é claro que o governo Bolsonaro tem uma característica, um perfil, que é exatamente da figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi deputado aqui por longos anos, quase 3 décadas, e durante esse período ele apresentou ideias que eu acho que são muito retrógradas e que eu espero que no exercício da presidência da República a cadeira molde melhor o seu pensamento. Eu vejo que já ele costuma agir com mais parcimônia, com um pouco mais de cuidado nas suas posições, que é exatamente o que requer quem ocupa uma função de tamanho relevo, que é a presidência da República, com o grau de expectativa que tem a sociedade brasileira no governo dele, inclusive de quem não votou nele. É óbvio que nós tivemos um outro candidato, nós vamos estar na oposição, isso não é algo que a gente escolheu. Quem escolheu foi o eleitor nos colocar no campo da oposição, e vamos estar nesse campo de modo muito tranquilo, de modo altivo, promovendo a defesa dos direitos sociais, da democracia quando necessário, da defesa do interesse dos trabalhadores, como convém a um partido como o PSB, que teve entre eles Miguel Arraes, Eduardo Campos, que foram homens que sempre tiveram uma visão de futuro, mas estavam ali firmemente voltados a defender os valores do nosso partido. Então, em relação ao governo Bolsonaro, nós vamos estar na oposição, essa é a posição onde o eleitor nos colocou, mas vamos ter um tipo de oposição que não seja aquele sistemático, do quanto pior melhor, desejando que dê tudo errado. A gente espera que o presidente Jair Bolsonaro seja muito melhor do que foi o deputado Jair Bolsonaro.
mas vamos também apoiar aquilo que for de interesse do Brasil. Não é porque vem do governo Bolsonaro que nós vamos estar contrários, mas temos preocupações por algumas figuras do seu governo que defendem posições atrasadas, que o Brasil, que tem uma jovem democracia, mas que já tinha dado passos avançados no sentido da maturação da nossa democracia, portanto vamos acompanhar com um grau de preocupação, dada a característica do governo, às vezes sinalizações autoritárias e outras questões que certamente nós vamos ser obrigados a nos defrontar. O PSB tem uma atitude absolutamente consciente desse papel de oposição, seremos altivos, resistentes, duros, mas não seremos nunca recusar apoiar aquilo que for de interesse do Brasil. Será o tipo de oposição que faremos ao governo Jair Bolsonaro. Tá certo, muito obrigada. Deputado Tadeu Alencar, líder do PSB, deputado de Pernambuco. Muito obrigada, boa legislatura para o senhor. É com você, Carlos e Aline.